iniciamos semana passada, só para quem perdeu não ficar tão desabituado, ou melhor, não ficar fora do contexto que nós iniciamos. Então eu vou ter que dar uma acelerada no que eu disse na semana passada, vou passar por cima só, aí nós entraremos no estudo dessa noite, e aí conforme você for tendo dúvida, for tendo alguma pergunta, fique à vontade, tá? E aí ao final do estudo também, assim como o resumo foi lá no grupo da igreja hoje, logo após o culto vai um resumo da segunda aula de hoje, tá bom? Meus irmãos, deixa aberto em Salmos 2, vamos ler o Salmo de número 2, vamos ler, depois a gente faz a recapitulação e entra propriamente no estudo desta noite. Salmo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, como eu disse, então, eu vou fazer uma recapitulação do que nós vimos na vez passada, na quinta passada. Nossa proposta com o estudo do livro de Salmos é enxergar Cristo, tá? Então, por isso que o título do nosso estudo até o final será Pregando Cristo nos Salmos, e a nossa meta, nossa intenção é encontrar a pessoa de Cristo em todos os salmos, ainda que os salmos tenham a sua aplicação imediata para aquele contexto, para aquele tempo em que ele foi escrito, dentro das dificuldades das quais o salmista enfrentava, mas em segundo plano, e como plano primário, na verdade, está Cristo. Então a nossa proposta é encontrar Cristo nos Salmos. Então, só uma recapitulação: Agostinho de Hipona, ele escreveu sobre os Salmos este pensamento que eu achei muito interessante. Ele diz assim: embora o arranjo dos Salmos, que me parece conter o segredo de um poderoso mistério, ainda não tenha sido revelado a mim, pelo fato de somarem um total de 150, eles sugerem algo até mesmo para nós, cujos olhos da alma ainda não foram penetrados pela profundidade de todo o seu arranjo, sobre o que podemos, sem sermos atrevidos, até onde Deus permite ser capazes de falar, tá? Então, o que Agostinho está dizendo? Que a profundidade do livro de Salmos, o conteúdo é tão profundo que o próprio Agostinho, que foi uma das mentes mais brilhantes que existiu, podemos dizer, na era da igreja, ele diz: ainda tem coisas que Deus não me deixou entender ainda, de tão profundo que é. E quem está falando aqui é um dos grandes pensadores que influenciou muitos outros teólogos posteriores à sua época, por exemplo, como Martinho Lutero. Martinho Lutero era um agostiniano de convicção, e Agostinho então influenciou muitos homens. Ele diz que tinha segredos, mistérios no livro de Salmos que ele precisava compreender e entender. Só para a gente poder entender como é lindo o livro de Salmos, e muito mais do que aqueles salmos que fica aberto na Bíblia, ou que fica numa porta de uma casa, ou que a gente printa lá na imagem do celular. A gente vai fazendo esses amuletos com os salmos, e os salmos têm as suas riquezas que nós precisamos enxergar. Então, relembrando, o livro de Salmos é o maior livro do Antigo Testamento,
e o mais citado no Novo Testamento. O livro de Salmos era o inário e guia, uma espécie de devocional dos judeus. Mas para a gente entender a importância do livro de Salmos. O livro foi originalmente intitulado, e esse é o nome dele de fato, tá? Salmos é uma tradução, então seria ali o Terrilim, que significa cânticos de louvor. E o título em português Salmos foi originado do título grego Psalmoi, que na Septuaginta é uma versão, é uma tradução do hebraico para o grego, tá? Então nessa tradução do hebraico, do aramaico para o grego, nós chamamos de Septuaginta, essa tradução, ela acabou recebendo o título de Psalmoi, os Salmos. Então ficou sendo chamado de Salmos, mas o nome original seria Cânticos de Louvor, seria um terrível. Os Salmos são poemas de temas diversos, escritos por autores diversos e eram cantados nas sinagogas, em reuniões normais. Davi foi o que mais escreveu. Volta lá no Davi. Davi foi o que mais escreveu os Salmos, pois ele era músico e poeta, foi pastor de ovelhas. Então Davi tinha essa facilidade de compor salmos devido a um dom especial que Deus deu a ele de compor mesmo, de ser um salmista, de ser um adorador, um homem que louvava a Deus em meio à dificuldade, alegria, tristeza. Davi estava sempre compondo salmos. Os salmos discorriam, demonstravam e falavam dos grandes feitos de Deus a favor do seu povo. Então eram canções que nós hoje tanto sentimos faltas quando nós falamos assim, que as canções de hoje já não são mais cristocêntricas, ou seja, as canções já não falam dos feitos de Deus. Os salmos, eles expressam aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é. Então os salmos, eles apresentavam os grandes feitos de Deus no meio do seu povo. São 150 salmos, alguns são mais conhecidos de todos os cristãos, e alguns desses salmos já foram musical, ou já viraram música, e são cantados até hoje, como celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir a Ele com alegria. Então a gente vai decorando através das canções. Eu estava mostrando para o Sábio esses dias, meu pai, ele colocou música em alguns salmos, ele sonhou lá, cantando, ele acordou, já foi lá, pegou, quem não lembra, os mais novos não lembram, o gravador, que você tinha que apertar lá ao mesmo tempo o play e o rec, meu pai gravava, colocou algumas canções, e ele canta. E isso ajuda a gente a decorar a música, tá? A letra, melhor dizendo. Então, ainda dentro da autoria. Os salmos, eles cobrem mais ou menos aí, quando a gente fala de data na Bíblia, eu vou repetir isso muitas vezes, principalmente quando a gente for mexer com história, porque não se tem assim, não dá para cravar, foi escrito no ano tal, porque há uma dificuldade aí dos escritos que se perderam, e depois foram recuperados. Então, a gente vai sempre usar um termo chamado aproximadamente. Então, os salmos aproximadamente cobrem 1000 anos de história, provavelmente em 1500 anos, do período de 1500 a.C. até o período 500 do pós-exílio. No entanto, a maioria foi escrita no período de 100 anos, que mais ou menos, aproximadamente, do ano de 1030 ao ano 930 a.C. Então vocês percebem que antes de Cristo a data é maior para o menor, depois de Cristo é do menor para o maior. Então depois de Cristo é ano 1, ano 2, ano 3, ano 100, ano 1000, ano 2023. Antes de Cristo é ano 5000, ano 4000, ano 3000, ano 2000, ano 3000, até chegar ao ano 1, tá? Então, só para a gente entender. Salmos é uma coleção de poemas líricos, então ela deve ser entendida como canções, como poemas, tá? Uma coisa que nós vamos aprender é que os salmos, eles não têm caráter normativos, ou seja, não há doutrina nos salmos propriamente, tá? Não é doutrinas, como por exemplo nós temos nas cartas de Paulo, ou nas cartas de Pedro, de João. Não há doutrina, mas as canções de salmos, elas servem para nos relembrar dos feitos de Deus, da lei do Senhor e de que Cristo é o ungido de Deus. Então tem o seu caráter lírico, que a gente chama assim de poema. Então, ele é escrito é um dos dois únicos livros do Antigo Testamento a identificar-se com o autor com a sua obra. Tá? Um outro livro que está dentro dos
sapienciais, que a gente chama assim, tal livro de Salmos, é o livro de Provérbios, o Cantares também. Alguns colocam Jó no meio desses livros sapienciais, ou bíblicos, ou poéticos, que sejam, embora eu prefiro tratar Jó como história real de fato. O livro de Provérbios também ele se identifica muito com quem está escrevendo, assim como os Salmos. Os Salmos, ele expressa o sentimento do autor. Então Davi, quando está compondo o Salmo 23, Davi está colocando para fora aquilo que ele está sentindo dentro dele. Provérbios também tem esse caráter. Então são os únicos dois, ou os dois livros do Antigo Testamento que se identificam muito com o seu autor. Alguns salmos levam o nome logo na primeira linha. Lembra que nós falamos acima do versículo 1 que a gente chama, tem um cabeçalho. Aquele cabeçalho também é inspirado. Por isso que a gente deve ler Salmo de Davi, Salmo de Moisés, Salmo dos filhos de Asaf. E mais à frente, a gente vai ver em outras aulas, em outros estudos, melhor dizendo, que a gente vai ver que tem salmos que são salmos de romagem, salmos dos degraus, salmos de aflição, salmos acrósticos. Por que pelo menos 2 salmos eles foram escritos, compostos na forma acróstica? A gente vai explicar o que é isso lá. Tem um significado, tem um sentido. Tudo que Deus faz tem um sentido, tá? Então, Davi foi o responsável por muitos dos salmos. Nós vamos ver a composição daqui a pouco. Salomão também escreveu salmos, os filhos de Etam, os filhos de Emã também. Então nós vamos ver que temos aí, pelo menos essa é mais ou menos o que a maioria dos teólogos concordam, tá? Eu tirei isso do que a maioria concorda. Tem uma variação, às vezes colocam lá que Davi só tem 73, os anônimos 45, mas essa numeração é o que mais se aproxima daquilo que de fato é. Tá? Então são 74 atribuídos a Davi, 48 salmos são anônimos, não se sabe quem escreveu. E a gente deve lembrar que houve um período que se perdeu os pergaminhos lá no Antigo Testamento, quando o povo foi levado cativo, se perdeu muitos dos pergaminhos ou dos escritos e tiveram que escrever de novo. Tá? Então foram perdidos os autores. 12 salmos são atribuídos a Asaf, 12 atribuídos aos coraitas, aos filhos de Coré. 12 salmos, esse de Davi aqui, um salmos que foi colocado na conta de Davi, já na tradução da Septuaginta, na tradução grega, na versão grega, tá? Por isso que não há assim, não podemos confirmar, é de Davi de fato. A Septuaginta, pela maneira da escrita, pela linguagem, pela forma de escrever, entendeu que 12 salmos aqui devem ser atribuídos a Davi, assim também como 3 de Ageu e outros 3 anônimos, que ela entendeu, como Zacarias, que deveriam ser dadas a esses salmistas. Mas, por exemplo, em outros teólogos não vão colocar Davi, Ageu e Zacarias e o anônimo. Vão atribuir aqui aos filhos de Coré, aos filhos de Asaf, ou até mesmo ao anônimo ou aos filhos de Emã. Tá? Então Salomão tem 2, o Emã, o Esraíta, tem um salmo, também o Etam, e um salmo de Moisés, e mais 2 de Salomão aqui que se atribui também a Salomão pela Septuaginta. Tá? Então essa é mais ou menos a tradução, a numeração que a maioria entende ser a correta. Então ficaria assim, mais ou menos assim. Quando você pega a sua Bíblia, você não imagina que é isso. Deveria se separar assim, dos salmos, tá vendo? Uma grande porcentagem para Davi, para Coré, tá? Só para ilustrar. E nos 5 livros, lembra, são 5 livros, salmos são 5 livros, eles ficariam separados assim: o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4 e o livro 5, tá? Seriam separados assim. O livro dos salmos são divididos em 5, como eu disse. Então cada qual dessas divisões ela encerra de forma doxológica. O que é isso? Terminar de forma doxológica. Que palavra é essa? Os salmos, cada livro, quando encerra o primeiro livro, no 41, por exemplo, ele vai terminar louvando a Deus. Depois, quando ele vai para o livro 2, que ele termina no 72, ele vai encerrar louvando a Deus. Depois, no livro 3, quando ele vai encerrar no 89, ele encerra louvando a Deus. No 106, louvando a Deus. E no 150, a partir do 45, já vai encerrando louvando a Deus. Por quê? Qual a ideia do salmista? Ele começa escrevendo sobre os feitos de Deus,
sobre a lei de Deus, apresentando o reino de dia que termina louvando o Senhor. Muito parecido com o cenário apocalíptico, da qual nós já falamos aqui uma vez. Há um louvor constante a Deus pelos seus feitos. Então, seria mais ou menos assim, esse livro é muito bom, muito bom esse livro do Dr. Palmer Robertson. Ele dividiu o livro de Salmos dessa maneira, e eu acho que essa maneira fica mais fácil da gente entender o livro de Salmos, se nós olharmos que o livro 1 é uma confrontação, e a gente vai ver isso, já começamos a ver na semana passada, é uma confrontação do quê? É a palavra de Deus nos confrontando, é um confronto entre as duas linhagens, né? A linhagem do justo e a linhagem do ímpio, é uma confrontação entre o homem pecador e a lei do Senhor. O Salmo 2 apresenta uma comunicação, o livro 2 na verdade, né? Uma comunicação. O livro 3 mostra o cenário de devastação em que a humanidade se encontra. O livro 4 mostra um amadurecimento, um retorno aos pés do Senhor. E o livro 5 é a consumação. Então, lendo dessa forma o livro de Salmos, e por que eu devo ser por que essa forma é uma forma mais correta de ler, no meu entendimento, e eu concordo aqui com o Dr. Palmer Robertson? Porque o livro de Salmos, lembra, os judeus entendem que a composição em Salmos 5 livros representa cada livro do Pentateuco. Gênesis, confronto, né? Aí vai para Êxodo, a comunicação. Números, a devastação. Em Números que o povo se desvia, que o povo cai na idolatria, que o povo junta mulheres estranhas e faz uma bagunça no meio de Israel. Depois vai para o amadurecimento e então a consumação no livro do Deuteronômio. Tá? Então seria mais ou menos esse entendimento, né? Comunicação ali substitui o Levítico, o Senhor comunicando a sua lei, né? A devastação no livro de Êxodo, o povo se desvia por causa de todo o pecado. Amadurecimento em Números, conforme vai sofrendo, o povo vai amadurecendo, e depois em Deuteronômio, então, é a consumação. Seria mais ou menos assim, né? O livro dividido também. O quinto livro dos Salmos, tá? Ele conclui com 5 salmos de aleluia. A gente vai ver isso já no finalzinho do nosso estudo. Por que os livros dos Salmos terminam com 5 salmos consecutivos de louvor a Deus, chamados de salmos de aleluia, que levam ao clímax das 4 doxologias anteriores. Se cada livro termina, né, o livro 1, 2, 3, 4 termina louvando a Deus, o livro 5 ele termina com uma doxologia ampla, pegando as quatro adorações dos primeiros 4 livros, somando com mais uma do seu 5º livro. Então o salmista está dizendo, aqui há um clímax, chegou ao nível máximo de adoração a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é muito interessante a conexão que o salmista vai fazendo nessa progressão de adoração a Deus. O livro 1 de Salmo, que é a confrontação que nós começamos semana passada a estudar, ele vai então refletir uma estrutura de início de confronto, né? Essa investigação do livro 1 vai incidir sobre os principais elementos que estruturam o livro 1. 4 elementos em particular devem ser considerados por nós. O papel fundamental do Salmo 1 e 2 para todo o saltério é muito importante para que você compreenda, a partir do Salmo 3 até o Salmo 150, você precisa entender o Salmo 1 e 2. Sem você entender o Salmo 1 e 2, você vai ter muita dificuldade de enxergar todas as riquezas e toda a teologia nos Salmos 3 a 150, porque o Dr. Palmer Robertson entende que o Salmo 1 e o Salmo 2 é uma espécie de portal que abre-se para o entendimento dos demais salmos. É no Salmo 1 que se apresenta as duas linhagens, e é no Salmo 2 em que se apresenta o reinado do Messias, o verdadeiro rei. Então é isso que vai se arrastar nos demais salmos. A primeira coletânea de salmos davídico vai chegar nesse primeiro livro. Nós vamos ver a partir do livro 3, do Salmo 3, começam os salmos de Davi, e aí vai uma coleção de salmos de Davi. No livro 1 mostra o significado estrutural do Salmo 18, que é um salmo messiânico, é um salmo que apresenta a figura do Messias, e a gente vai ver no livro 1 muitos salmos chamados salmo messiânico, né, juntamente com o Salmo 19, que é o salmo da lei do Senhor, onde apresenta a lei do Senhor. E
Por último, nós vemos nesse livro 1 a contribuição dos salmos acrósticos. Nós vamos chegar lá, você vai entender o porquê que tem essa construção de acróstico e no que esses salmos contribuem para toda a estrutura do livro 1, que apresenta a lei do Senhor como sua principal mensagem. Bom, olhando para esse conjunto do livro 1, nós vamos ver esses dois primeiros salmos, eles vão definir a substância de forma essencial de tudo que vamos ver ao longo do restante dos salmos. O primeiro salmo declara o caráter crítico da lei, está muito claro quando você abre o Salmo 1, você vai ler, né? O Salmo 1 é o que? Bem-aventurado o homem que não se detém, não se aconselha e nem né? Está lá, marcado antes. Isso, antes ele tem o quê? Se assenta, se para, ou se ouve consigo. Mas antes o que ele tem prazer? Na lei do Senhor. Então logo de cara o salmista vai dizendo, olha, o justo, ele não se assenta, ele não se detém, ele não toma conselho da linhagem dos ímpios, mas antes o seu prazer está na lei. Vai mostrar o caráter da lei. O segundo salmo apresenta o filho designado pelo Senhor, que em última análise estenderá o reino messiânico até os confins da terra. Então a lei e o Messias, né, que corresponde à lei e ao Evangelho, ambos são igualmente essenciais para o cumprimento das alianças divinas, das alianças de Deus e para o avanço do reino do Senhor Deus sobre o seu povo. Aqui eu vou dar uma passada rápida só para a gente compreender, não só como salmos que introduzem todo o livro dos salmos, mas também como introdução a um elemento significativo na estrutura de todo o saltério, né? Saltério é o caderno de música. Esses dois primeiros salmos se unem em uma relação simbiótica. Primeiro, posteriormente, a junção de um salmo da lei e um salmo messiânico fornece uma estrutura interna dentro dos dois maiores livros do saltério. No livro 1, propriamente dito, que vai do Salmo 3 ao 41, o Salmo Messiânico 18 está ali nesse meio, juntamente com o Salmo 19, o Salmo da Lei. E esse material composto no livro 1, sobre a lei e Messias, são tratados de formas diferentes no livro 1, antes e depois desses dois salmos de transição. Então, o livro 1 ele vai tratar da lei do Senhor de uma maneira bem específica, bem intrigante, tá? Mas para isso eu preciso entender o que o Salmo 1 e o Salmo 2 me apresenta de porta de entrada. É como se você fosse num restaurante olhando para o prato principal, mas antes você tem uma abertura, você tem um prato inicial ali para você degustar, esperando o prato principal. Então o Salmo 1 e o Salmo 2 vão fazer isso, vão te dar a entrada daquilo que vai vir à frente para que você compreenda. Então ficaria mais ou menos assim dividido, para a gente poder entender aqui. A lei do Senhor, nos Salmos do livro 1, o testemunho, né? Acho que eu pulei aqui, aqui embaixo. Grupos de salmos significativamente diferentes aparecem antes e depois desses dois salmos fundamentais do livro 5. Neste contexto, o papel único do Salmo 1, da lei, e o Salmo 2 messiânico vão merecer a nossa consideração para todo o entendimento. Então, como é que o livro dos Salmos apresentam aquilo que o Salmo 1 e o Salmo 2 nos fornecem, sobre a lei do Senhor? Então, os Salmos vão nos apresentar justamente toda dessa maneira, dessa forma, tá? No livro 1 vai se apresentar a Torá, sendo a lei do Senhor, tá? O livro 2 vai trazer os testemunhos e estatutos do Senhor. O livro 3 e o livro 4 vão trazer os preceitos e os mandamentos do Senhor também. Já no livro 1, livro 2 e o livro 3 vai nos trazer o temor do Senhor. E por fim, os demais, o livro 1, o livro 2 e o livro 3 e o livro 4 vão trazer o julgamento, a ordenança do Senhor. Então, especificamente, o Salmo 1 identifica dois grupos de pessoas com base em sua relação com a lei de Deus. Aqueles que amam a lei de Deus e aqueles que desprezam a lei de Deus. Aqueles que têm prazer na lei de Deus e aqueles que desprezam a lei de Deus. Os ímpios desprezam a lei, enquanto os justos
se deleitam na lei do Senhor. Então, esse foi um pequeno resumo da nossa introdução acerca do livro dos Salmos. Tá? Nós, eventualmente, faremos alguns lembretes para a nossa memória sempre ser revitalizada, para que a gente não esqueça dessa abertura. Então, nós aprendemos no livro 1 da semana passada, já no primeiro versículo, sobre o homem bem-aventurado do Salmo 1. E rapidamente nós vimos que o que nós não devemos fazer, o que o livro 1 apresenta, o que nós não devemos fazer, né? O que nós não devemos fazer que o Salmo 1 nos ensina: recusar andar no conselho dos ímpios, ou seja, não seguir a orientação do seu modo de viver. Isso foi muito claro para nós. Não viver a vida do ímpio, não seguir os seus conselhos. Segundo, o que eu não devo fazer? Eu devo me recusar a me deter-se no caminho dos pecadores. Deter ali é um degrau ainda mais baixo. Quando a pessoa se detém no pecado é porque está sendo dominada por ele. Então, eu não devo me deter no caminho do ímpio, no caminho do pecador. Eu devo fugir disso. Tá? O Salmo 1 ainda me apresentou que eu devo me recusar a sentar-se. Tomar o assento dos escarnecedores é ocupar um lugar mais desprezível, permanecer indiferente a tudo o que se passa ao redor. E essa pergunta deve ser feita, tá? Deve ser feita. Este mundo não está profundamente necessitado? A resposta é: parece que sim, mas continuam apáticos. Para ele, todo ministro, missionário, obreiro, cristão é um tolo ou um hipócrita. E nós não devemos descer esse degrau mais baixo que tem. O que o salmista ensina para a gente no Salmo 1 é: nós não devemos fazer isso. Isso não é o caminho do justo. Esse não é o caminho do justo. Não é o caminho de quem teme a lei do Senhor. Então eu não devo me fazer isso, andar em conselhos, me deter no caminho dos pecadores. Ou seja, me rebaixar a ponto de me tornar insensível à lei de Deus. Resumindo o que o salmista está falando aí: você não deve ser insensível à lei de Deus. A lei de Deus deve ser o seu guia, deve ser a sua bússola para que a sua vida seja uma vida próspera, seja uma vida iluminada de fato. E aí o salmista vai dizer: então eu já sei o que eu não devo fazer. Então o que eu devo fazer? O salmista ensina para nós: ler a Bíblia, ter prazer nela e meditar nela. Quanto mais lemos a palavra, tanto mais desejamos lê-la. Disse um líder cristão: o Evangelho primeiro alimenta, depois deixa o homem faminto. Nunca devemos perder o sabor e jamais podemos lê-la, ou perder ou lê-lo demais. Achamos que lemos demais. O que o salmista ensina para nós? Devemos ter prazer na lei de Deus. Prazer na lei de Deus é eu me alimentar todo dia dela, e nunca dizer assim: mas estou bom, como aquele homem lobo do Novo Testamento, lembra? Ele preencheu os seus celeiros e disse: meus celeiros estão cheios, estão lotados, de que mais eu preciso? Não tenho fartura de nada. E a resposta para ele foi: louco, hoje pedirão a tua alma. O que vai poder fazer contra isso? Então, o que o salmista nos ensina? Devemos desprezar aquilo que Deus despreza, não devemos ser insensíveis à lei do Senhor, e antes devemos nos alimentar da palavra, devemos ter prazer na palavra do Senhor, devemos lê-la de dia e de noite, porque é isso que o Salmo 4, 5 e 6 vão nos ensinar. O que o salmista fazia? Ele meditava na palavra do Senhor de dia e de noite. A gente vai ver nesses salmos, o salmista ele dorme orando e ele acorda orando. Aí você fala: ele dormiu bem, orou. Eu também faço isso, eu oro quando durmo, e quando eu acordo eu oro. O salmista ele acordava de madrugada para orar também. Ou seja, ele tinha uma comunhão com Deus e com a lei do Senhor. É isso que o Salmo 1 nos ensina. E o Salmo 1 ensinou para a gente o quê? O que eu não devo fazer, o que eu devo fazer e o resultado disso. O resultado é: fazendo o que sou aconselhado a fazer, o que vai acontecer comigo quando eu deixo de fazer as coisas que não devo fazer e faço aquilo que devo fazer. 3 coisas básicas, tá? Primeiro, vai falar lá que o homem é plantado junto ao ribeiro, como uma árvore plantada junto às correntes de água, uma vida assentada, firmada em solo rico. Pronto, a pessoa não vai ter uma vida sem fundamentação. A pessoa que realmente faz aquilo que o salmista está aconselhando, ela vai ser uma árvore plantada junto a correntes de água, ou seja, ela vai ter uma vida
firme, sólida, ela vai estar bem sustentada. Segundo, vai ser frutífero, vai dar fruto. Ela vai ser uma pessoa que dá fruto. Tá? Se não está dando fruto, eu preciso rever. Por que eu não dou fruto? Será que meu solo não está bom? Será que eu não estou arraigado realmente em Cristo? Então eu preciso rever. O que eu devo dar? O que eu estou fazendo? Que tipo de conselho eu estou tomando? Que caminho que eu estou me detendo? Aonde é que eu estou me assentando? E por fim, o resultado é prosperidade. Tudo quanto ele faz prosperará. Fala de vida abundante, de vida feliz, de vida que ainda que as coisas não estejam como nós gostaríamos que estivessem, ainda há uma felicidade que emana de dentro do coração do bem-aventurado, porque ele é feliz, porque ele está bem assentado e bem arraigado. Olhando para isso, o Salmo, ele começa dessa maneira aqui em hebraico, né? E aqui é o Ashereh Haish, ele está escrito Ashereh Haish, bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? É o extremamente feliz, ou seja, aquele que é muito feliz, aquele que é abundantemente feliz. É isso que começa dizendo ali. De acordo com o Salmo 1, a inclinação descendente do ímpio é o resultado dele andar no conselho de ímpios e se deter em caminhos de pecadores e se assentar em roda de escarnecedores. Por outro lado, um modo de vida inteiramente diferente, com um destino totalmente diferente, marca os justos, que amam a lei de Deus, do Deus da aliança. Ao longo dos Salmos, esse contraste, lembra que eu falei? Contraste, os Salmos, todos os Salmos, os 5 livros vão apresentar contraste do justo e do ímpio, daquele que ama a Deus, daquele que não ama a Deus, daquele que despreza a lei, daquele que ama a lei do Senhor. Então vai ser esse contraste, e esse contraste, o Dr. Palmer Robertson diz que ele acompanha a Bíblia inteira, desde Gênesis 3. Lembra Gênesis 3? A semente da mulher, né? E a semente boa que sai do próprio Deus, né? Que ele diz, olha, de ti sairá um que esmagará a cabeça da serpente, né? Ela te morderá no calcanhar. 2 gerações ali, a semente do mal e a semente do bem. Elas vão durante toda a escritura se confrontar, e o livro de Salmos espelha isso de forma poética, para que nós possamos ver isso de forma clara. Ao longo dos Salmos vai ter isso. Os ímpios são os inimigos dos justos, de modo que a luta de 2 sementes descrita em Gênesis 3,15 continua inabalável ao longo desses 500 anos coberto pelo livro dos Salmos. Em outros pontos cruciais da estrutura do caderno de músicas, salmos adicionais à lei aparecem. O Salmo 19 e o Salmo 119, eles combinam para enfatizar a centralidade da lei em todo o saltério. Quer ver? Abra lá Salmo 18, só para a gente poder visualizar isso de forma bem clara. O Salmo 18, como a lei do Senhor é um ponto central em todo esse caderno de música. Salmo 19, desculpa, Salmo 19. Olha o que diz aí o Salmo de Davi, né? Ele vai falar no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, e ele vai terminar dizendo que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. O Salmo 119, que é bem conhecido por nós, ele vai também nessa mesma entoada do Salmo 19. Bom, em diversas partes, e vamos pegar só uma parte, ele tem diversas partes em que ele fala da lei do Senhor. Mas olha o início do Salmo.
Bem-aventurado, de novo, né? Bem-aventurado, feliz, os irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as tuas prescrições. E aí você poderia colocar aqui prescrições como lei, tá? Bem-aventurados que guardam as prescrições, as suas leis, os seus estatutos, e os que buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Vendo? Então, os Salmos é sempre colocar esse contraste daquele que anda na lei e daquele que não anda na lei do Senhor. A centralidade do Salmo, do primeiro livro, do primeiro caderno de músicas do livro 1, vai ser a centralidade do Messias. O tema, vamos colocar segundo tema principal, embora esse seja o primeiro tema principal do livro dos Salmos, mas dentro dessa temática, para ficar de forma didática para a gente entender, o segundo tema principal encontrado nesses dois pilares poéticos, que correm por todo o livro dos Salmos, é a pessoa do Messias de Deus, sua dinastia perpétua e sua habitação permanente. Olhando para uma perspectiva histórica redentora, né? Ou seja, como a história mostra a redenção do povo de Deus, como Deus ao longo da história foi redimindo o seu povo, a aliança do Senhor com Davi fornece a estrutura teológica essencial para a compreensão dos Salmos. O clímax das alianças feitas com Adão, Noé, Abraão, Moisés, é a aliança de Deus com Davi. Então, lembra, Deus foi renovando a sua aliança, desde Abraão até chegar em Davi. Então, Davi parece que atinge esse clímax da aliança de Deus com o seu povo, onde se percebe uma perfeição daquilo que Deus queria para que o povo compreendesse a sua aliança. De acordo com o Salmo 2, as nações conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, se há a promessa do Messias, ela vem desde Gênesis 3, e nas alianças, Deus vem renovando a aliança com o seu povo, o clímax dessa aliança, do pacto de Deus com o homem, em Davi, mostra também que os homens, né, as nações, elas vão conspirar contra Deus e contra o seu ungido, contra aquele que de fato deve reinar. E então nós podemos ver isso, a centralidade do Messias dentro desse caminho do justo e caminho do perverso. O profeta Isaías, ele vaticinou, ou seja, ele chancelou, ele confirmou que o Messias, ele teria uma língua erudita, que teria os ouvidos despertos para serem instruídos pelo Senhor, está lá em Isaías 54, ao realizar a vontade do Pai. Jesus voltou a sua atenção para as palavras das profecias, e nela meditava de dia e de noite. Como resultado, Cristo é comparável a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, pois deu o seu fruto ao tempo certo. Cristo é a videira verdadeira, e os que não creem são as varas. As palavras, está lá em João 15, as palavras de Cristo são fruto de vida, palavras de vida eterna, conforme diz João, lá em João 6. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, escreveu Salomão no Provérbio 11. Com tudo isso, meus irmãos, podemos ver que tudo quanto Cristo fez, prosperou de fato. Pois Deus mesmo disse: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Isaías escreveu isso no capítulo 55. Cristo é o verbo encarnado que fez o que era aprazível a Deus. Tudo quanto fez prosperou, pois conduziu muitos filhos à glória de Deus. E Isaías, no capítulo 48, diz isso: eu o tenho falado, também já o chamei, e o trarei e o farei próspero em seu caminho. O homem ditoso do Salmo 1, do primeiro Salmo, é Cristo. Nós precisamos compreender isso. O Salmo 1, ele apresenta como é que o justo deve andar, ele apresenta as duas linhagens, mas quem é que pode andar nessa perfeição? Cristo, o servo justo do Senhor. Conforme escreveu Isaías, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo é o bem-aventurado do Salmo 1. Cristo é aquele que toma conselho do Pai. Cristo é aquele que tem prazer na lei do Pai, que não segue conselho de ímpios,
e por diversas vezes tentaram aconselhar o nosso Senhor a andar em caminhos diferentes do caminho que o Pai tinha para ele. Mas ele preferiu e escolheu seguir o caminho do Pai. Tinha prazer na lei, meditava nela de dia e de noite, era ungido para o trono e tem raiz abençoada, e tudo o que o Senhor Jesus fez prosperou por causa da sua justiça e da sua pureza. Ele é o bem-aventurado do Salmo 1. O Salmo 2, meus irmãos, vai ser muito mais fácil de a gente entender, que a gente precisava fazer essa explanação do Salmo 1 para ficar bem claro para nós, de fato, o propósito do Salmo, as implicações dos Salmos e essa abertura inicial que o Salmo faz acerca do Messias, acerca do bem-aventurado de Deus. O Salmo 2, e aí agora fiquem livres para perguntar, se tiver alguma dúvida ou algum questionamento, esse é o momento, tá bom? Até aqui, tranquilo? Salmo 1, introdução, alguma pergunta? Tranquilo? O Salmo 2, ele vai enfatizar 4 temas principais aí dentro do seu escrito. 4 temas principais que se derivam da aliança davídica, que também permeia o saltério, estabelecendo um papel fundamental deste salmo introdutório. São esses 4 os temas que estão implícitos neste salmo. Primeiro, o reinado de Yahvé, ali, o reinado de Deus, né, o reinado do Pai sobre todas as nações, o reinado do Senhor sobre todas as nações. O local do seu governo no Monte Sião de Jerusalém, o estabelecimento permanente da dinastia davídica e a fusão do trono do Senhor com o trono de Davi. Esses 4 temas que permeiam este salmo são introduzidos brevemente para que nós possamos compreender então o que está escrito no Salmo 2. De acordo com o Salmo 2, as nações e os reis da terra se rebelam contra o senhorio do Senhor, mas somente em vão. É isso que diz o Salmo 2, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O Senhor está dizendo, o enfurecimento e a rebelião das nações contra mim e suas imaginações são coisas vãs. E isso ele chama de vão por quê? Porque o que eles estão cogitando a fazer é algo impossível de se fazer. Eles são contra o reino do Senhor, o reino do seu ungido, mas o salmista vai dizer que o Senhor está entronizado nos céus, tá? E por causa disso, e sendo entronizado no céu, o Senhor zomba em primeiro lugar deles, e então, depois de zombar deles, o Senhor os aterroriza, ou seja, bota pânico neles, uma vez que a intenção deles é vã, ou seja, é impossível de destronar o Senhor, é impossível de completar a sua rebelião contra o Senhor e contra o seu ungido. Então o Senhor diz que isso é uma imaginação vã, zomba deles, e depois o Senhor então, na continuidade dos salmos, bota terror, ou seja, atemoriza eles, mostra para eles de fato com quem que eles estão mexendo. E nós vamos ver isso. Esse tema do reinado do Senhor sobre as nações permeia todo o livro de Salmos. Nós vamos ver isso nos outros salmos mais à frente. Mesmo quando o povo está cativo lá na Babilônia, isso vai ficar muito claro como o Senhor, como o salmista vai sempre lembrar que o Senhor reina, que o Senhor está no seu trono, e de lá ele não pode ser tirado. Um exemplo de cada um dos 5 livros pode servir para estabelecer este ponto de contato. Por exemplo, no livro 1, o Senhor é o Rei eterno, da sua terra somem-se as nações, ou seja, o Senhor comanda toda a terra. Livro 2, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande, Rei de toda a terra. Salmo 47 vai deixar claro isso no livro 2. No livro 3, lá no Salmo 84, vai estar escrito: o pardal encontrou casa, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No livro 4, Salmo 95,
mas está escrito: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Livro 5, Salmo 145, vai estar escrito: exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Ou seja, durante todo o livro de Salmos, o salmista, a canção quase que predileta do salmista, além da lei do Senhor, é mostrar: o Senhor reina, e o reino dele está acima de todos os reinos. Ninguém pode destroná-lo, ninguém pode ir contra esse rei poderoso. Por isso que o Salmo 2 zomba dos homens, sendo para eles assim, a linguagem nossa aqui, né? Vocês estão doidos? Vocês comeram alguma coisa que não fez bem? Vocês estão querendo destronar o ungido, o meu ungido do trono? Vocês não estão bem na cabeça, não. Vocês estão delirando, né? E o Senhor então começa a zombar deles, e depois o Senhor mostra de fato o perigo de se rebeliar contra o seu ungido. Esses exemplos dos Salmos, retirados de cada um dos 5 livros do Saltério, se unem para declarar que o Senhor reina, que o Senhor é rei soberano sobre tudo e sobre todos, de fato. Começando com a afirmação do governo do Senhor sobre as nações, no Salmo 2, os Salmos, todo o livro dos Salmos vai declarar regularmente que Ele é Senhor sobre todos e sobre toda a criação. Claramente, essas passagens dos Salmos referem-se ao céu como lugar da entronização do Senhor. Porém, o Salmo 2, ele vai declarar que o Senhor habita nos céus, o Salmo 2, no versículo 4. Contudo, nesse mesmo Salmo, lá abaixo, se você acompanhar, ele vai dizer sobre o local do trono. Ele vai dizer que o Monte Sião é onde está o trono. Contudo, nesse mesmo salmo de abertura, o próprio Senhor se refere ao Monte Sião, no versículo 6, como sendo o meu Monte Santo. E o que isso tem, como que nós podemos entender isso? Deus, ele habita nos céus, no versículo 4, mas no versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Em todo o saltério, Sião vai ser identificado como sendo o local do reinado de Deus, o reinado do Senhor. Essa dicotomia entre os reinos dos céus e o reino da terra, entre os reinos, o trono no céu e o trono no monte Sião, ela vai ser compreendida e não vai gerar nenhum problema para nós, nem teológico, porque nós vamos conseguir compreender esta fusão de reinos, essa fusão de local, que vai ficar bem claro. Um fator essencial da aliança de Davi era que a descendência de Davi edificaria uma casa para o Senhor, onde ele moraria no meio do seu povo, antecipando a construção do templo. Lembra lá quando Davi olhou e falou assim: poxa, o Senhor não tem uma casa, eu tenho uma casa tão bonita, mas o Senhor não tem, então eu vou construir. O Senhor, claro, Deus não permite Davi devido às suas mãos cheias de sangue, mas Salomão conclui a obra. Então o Monte Sião ficou sendo o local onde Deus habita no meio do seu povo. Então Deus fala com o seu povo ali, mas o Senhor também reina no céu. Como hoje o Senhor reina nos céus e o Senhor reina entre nós. Então há essa fusão de tronos ou de locais em que o salmista está querendo mostrar que o Senhor, ele reina tanto nos céus quanto entre o seu povo, os homens. Ele é o Senhor, mostrando que a sua aliança era uma aliança que passaria pela aliança de Davi, passaria pela descendência de Davi, e então ela seria reconhecida. O local do seu reinado no Monte Sião de Jerusalém mostra isso para nós, onde o Senhor estabelece, através de Davi, a sua permanência e a permanência dele através da geração de Davi. Por isso que ele diz que o trono de Davi seria para sempre. O Salmo 2 coloca a centralidade dessa aliança à frente do decreto do Senhor dirigido a Davi. E este é um salmo que depois vai ser recitado lá no Novo Testamento por Pedro, dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei. Cada livro posterior do Saltério repete ou amplifica, torna isso maior ainda, mais gritante ainda, esse compromisso do Senhor para não ter Davi na sua dinastia como uma exceção significativa do livro 4. A gente já vê por que o livro 4 não narra essa dinastia de Davi. Então,
para a gente poder entender e não gerar confusão. O Senhor, ele funde, né? Ou seja, uma fusão dos reinos aí dos locais onde o Senhor habita, tanto nos céus quanto no Monte Sião, mostrando que Ele é o Rei sobre todos os reis, todos os reinados. Ele habita no meio do seu povo através da dinastia de Davi, através do reinado de Davi. O livro 1, então, vai mostrar que nesses salmos, Salmos 18, Salmo 20, Salmo 21, que é o Senhor quem dá grandes vitórias ao seu rei, e ele usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com a posteridade para sempre. Então, os salmos vão mostrar que todas as vitórias do rei terrestre, aquele que escolhido por Deus, aquele que representava o Senhor entre os homens, não era a vitória de Davi, não era a vitória de Salomão, não era a vitória de Acaz, não era a vitória de Roboão, não era. A vitória era de Deus, que era o verdadeiro rei do povo. Por isso que o povo perdia as guerras quando o rei não ia mal, quando o rei não governava bem. Lembra aqueles reis Manassés, o próprio Roboão, aqueles reis ruins que faziam que o povo desviasse, que o povo adorasse os postes, ídolos, adorassem a outros deuses babilônicos, ou os filisteus, ou de outras nações. Aquele rei, então, ele deixava de ser reconhecido pelo Senhor, e então o povo de Israel perecia, tanto que, tanto o norte quanto o sul, né, foram cativos por deixarem de ser governados pelo Senhor, por querer se rebeliar contra o Senhor, exatamente o que o Salmo 2 diz. O reino do norte primeiro abandonou o Senhor, queria uma independência, achava-se que poderia governar, o rei achou que poderia governar sozinho, sem a mão de Deus, foi levado cativo pela Síria. Depois o reino do sul foi no mesmo caminho até ser levado cativo pela Babilônia. Então, o livro 1 mostrou isso. O livro 2, através do Salmo 45, 61, 72, vai mostrar que em vez de teus pais, serão teus filhos os quais farás príncipes por toda a terra. E aí vai dizer no 61, dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos gerações após gerações, permanecem para sempre diante de Deus. O Salmo 72 vai dizer, subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações, e aclamem bem-aventurado. Ou seja, o Senhor renovando a sua aliança com a posteridade de Davi, mostrando que o reinado do Senhor seria muito claro e seria visto através da dinastia davídica. O livro 3 também vai mostrar, vai reafirmar que Deus escolheu Davi como sendo seu servo, né? Que Deus o tirou do meio das ovelhas reais, dos animais, para trazê-lo para ser o seu ungido. O livro 5 vai dizer também que o Senhor, esse texto é bem interessante, é um texto depois repetido no Novo Testamento, quando vai dizer, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É o Senhor então reafirmando sobre Davi, dizendo que através de Davi o Senhor governa o seu povo, né? E por amor de Davi teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Então durante todo o caderno de Salmos, a aliança com Davi vai sendo vista e notada através das canções, através dos escritos. Mas aí nós vemos que do livro 3 pulou para o 5. Por que o 4 não tem essa mesma temática da aliança de Davi ou da dinastia de Davi? A ausência de qualquer referência direta à monarquia de Davi no livro 4 pode ser devida ao seu exílio, quando o povo não tinha um rei ungido. Isso faz muito sentido. Quando o povo está cativo, não tem rei que governe o povo. O povo está cativo, está lá na Babilônia, está lá nos assírios. Não há um rei da linhagem de Davi que esteja naquele momento governando o povo. Então o povo nesse período está sem rei. Logo, as composições dos salmistas não fazem referência a um rei terreno. Por quê? Porque não tem. Não faz muito sentido. Como consequência da devastação do exílio, a esperança de Israel teve que passar pelo processo de, lembra o livro 4, que é o livro do amadurecimento. É nesse livro que vai ter aquela canção que
depois virou uma canção de uma banda popular americana chamada Babilônia, quando eles cantavam, os judeus cantavam assim, que eles queriam que a língua deles se colassem no céu da boca, mas eles jamais pegariam os seus instrumentos e abririam a sua boca para cantar qualquer música para alegrar os babilônicos. Eles falavam assim: preferimos a morte do que cantar e alegrar a Babilônia. Não queremos não. E eles tinham saudades dos tempos em que eles louvavam o Senhor com seus instrumentos e com as suas vozes. Ou seja, o povo está amadurecendo e reconhecendo realmente quem é o verdadeiro rei e verdadeiro Senhor da nação de Israel. Só ainda para a gente entender aqui, embora a promessa de Davi nunca tenha desaparecido, como se vê nos Salmos 101, 110, 132, as pessoas sem o rei messiânico no trono tiveram que se concentrar no reinado do Senhor sobre todo o mundo, no tempo e no espaço, conforme diz o Salmo 90, 92 e 100. Como os temas principais do Salmo 2 encontram-se em extensa e contínua elaboração no restante de todo o livro dos Salmos, este Salmo, Salmo 2, que é um salmo de abertura, ele pode ser visto como fundamental para todo o livro, assim como o salmo de número 1 acerca da lei do Senhor. O Salmo 2 é um salmo messiânico que fornece então uma introdução apropriada de todo o saltério. O Salmo 2 ele é citado muitas vezes no Novo Testamento, muitas vezes. E além disso, a confissão de fé histórica de Pedro, nós estudamos isso na escola bíblica dominical domingo, como Pedro, quando vai declarar sua fé, ele cita o Salmo de número 2 para se defender. Em nome de todos os apóstolos, pode ser entendido apenas no contexto da aliança davídica, como menciona no Salmo 2. Pedro vai então relembrar: olha, nós temos um rei, e esse rei, ele reina através da descendência de Davi, o seu servo, o seu ungido. Portanto, o papel crítico do Salmo 2, nós vamos encontrar muitas reflexões nas categorias teológicas mais amplas do Novo Testamento. O conceito-chave do Messias como Filho de Deus determina então perspectivas históricas sobre a cristologia, ou seja, sobre o papel de Cristo entre os homens, e da escatologia. Entendendo isso, nós vamos compreender e vamos ver como o Salmo 2 ele é uma espécie de uma chave que vai abrir o nosso conhecimento para entender o papel, a cristologia, ou seja, toda a vida de Cristo entre os homens e também todo o cenário escatológico, falando das coisas que estão por vir. Paulo em Romanos chega ao clímax, ou chega no ápice aí do entendimento sobre a mensagem evangélica que abrange todas as nações do mundo. Ele cita o Salmo 18, assim como Davi louvou o Senhor por submeter as nações ao seu domínio, as nações do mundo que recebem o Evangelho devem louvar a Deus. Paulo diz isso em Romanos 15, citando o Salmo 18. Vamos ler Romanos 15, só para a gente não ficar muito desconexo daquilo que diz o texto. Romanos 15. Ele vai se deparar ali com Salmo 18, 49. Aí alguém abre Salmo 18, 49, por favor. Romanos 15, 9. Pedir por Mondino ler para nós, Romanos 15, 9. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Paulo, pode ler para nós Salmo 18, 49? Cantarei com espírito de gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então há essa conexão do Salmo 2 com a estrutura do Novo Testamento. Paulo está lembrando aqui os crentes do Novo Testamento sobre a aliança de Deus em governar o seu povo através da linhagem de Davi, o ungido de Deus. Isso não pode ser esquecido. Então, para a gente encerrar aqui, na próxima quinta,
nós vamos entrar na coletânea do livro 1, finalizando o livro 1, a partir do Salmo 3, onde vai mostrar os Salmos de Davi. Então, para hoje, nós precisamos compreender então duas coisas. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles são a chave que vão abrir o nosso entendimento para todos os demais salmos do Saltério. O Salmo 1 vai me fazer entender duas coisas que eu não posso esquecer toda vez que eu leio o Salmo 1. A lei do Senhor e o contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. E eu vou entender que o Salmo 1 ele está se referindo a quem? A Jesus. Aquele que pode e que realmente, de fato, legalmente, ele é o bem-aventurado. O Salmo 2, toda vez que eu leio o Salmo 2, eu vou compreender que está se referindo ao governo de Deus entre os homens, tá? Através da linhagem de Davi, o seu servo. E que o Salmo 2 está também falando do reinado de Cristo, o bem-aventurado. Então, quem governa este mundo, quem está sentado no seu trono, governando, do qual as nações o querem destronar, as nações o querem rejeitar. O Salmo 2 fala: ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? Não é só o Davi fisicamente, mas é aquele que veio da linhagem de Davi. E Cristo veio da linhagem de Davi. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. Então, a quem os homens de fato rejeitam e confrontam? O bem-aventurado. A quem os homens querem realmente se rebelar, como diz o Salmo 2? O bem-aventurado. A quem os homens não querem de fato nenhum ser governado? Por quem de fato nenhum querem ser governados? Pelo bem-aventurado do Salmo 1. Então, Salmo 1 e Salmo 2 estão ligadinhos, estão juntos, uma espécie de uma chave que vai abrir uma porta para que nós possamos entender e compreender todos os demais salmos do Saltério. Beleza?